Fala pessoal, tudo bem? Uma vez mais agradecendo por você ter adquirido esse curso. Deus abençoe sua vida. Eu sou o Starley e a gente vai para o nosso próximo módulo. Por quê? Porque no primeiro nós abordamos os tipos de distanciamentos que existem entre você e a sua Bíblia. Falei sobre distanciamento contextual, falei sobre distanciamento linguístico, distanciamento cultural, e na arte da interpretação da Bíblia é muito importante com que você não se esqueça que esses distanciamentos têm que ser vencidos. É por isso que, se preciso for, volte ao primeiro módulo, faça as suas devidas anotações. Mas, ainda na temática de distanciamento, eu não posso deixar de falar para você sobre o pior deles, que é o distanciamento espiritual. Desde Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ter o seguinte desafio. A ideia de que se levantou uma parede entre você, entre eu e Deus. E o nome dessa parede é pecado. E pelo fato de nós nascermos em pecados, nós vamos precisar da graça dada pelo próprio Cristo na célebre tarefa de interpretação da Bíblia. Portanto, ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Não importa quem somos, CPF, conta bancária, status social, o tipo de ideologia que professamos. Nós, consequentemente, precisamos vencer. E quem nos dá essa base? Quem nos ajuda? Só o Espírito Santo. É importante você entender que o Espírito Santo nos ajuda a nós interpretarmos os textos da Bíblia. Amém? Queridos, nós vamos abordar uma outra parte nesse segundo módulo, que justamente é a parte sobre as ferramentas, a parte técnica da interpretação da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueça, foram mais ou menos 40 autores. Foram mais ou menos 16 séculos, em torno de 1.600 anos, do período de escrita de Gênesis a Apocalipse. Foram escritas por reis, sacerdotes, profetas, apóstolos. E nós temos o grande desafio de, ao lermos um texto da Bíblia, nós não podemos nos esquecermos que nós não podemos emitir a nossa opinião sobre esses textos. A teologia, existe uma palavra técnica chamada exegese. E exegese tem o prefixo ex, que significa a mensagem emanar do texto, de dentro para fora. É diferente de exegese, que é quando eu coloco a minha opinião de fora para dentro. Portanto, geralmente alguns alunos me questionam assim: Starley, cada um interpreta a Bíblia do jeito que ela quer? Sim, mas quem for fazer isso está errando. Porque na verdade, a Bíblia não é cada um interpreta como quer. A Bíblia não é eu emitir a minha opinião sobre os textos. Por exemplo, se eu for ler e examinar os escritos de Paulo, não é a minha opinião que consequentemente deve prevalecer sobre o que Paulo diz. Eu preciso entender o que estava na mente de Paulo quando ele escreveu as cartas às suas igrejas. Como é que eu faço isso? Através de ferramentas, através de técnicas. E é justamente, eu queria pedir para você e mostrar alguns exemplos sobre quando essas técnicas são comprometidas. Por exemplo, eu já vi alunos se admirarem demais quando eu cito esse caso que eu vou citar aqui para você. E você está aqui, não deixa de ser meu aluno, então preciso que você entenda o seguinte. Primeiro, nós crescemos e a nossa tradição diz que tem alguém que veio para roubar, para matar e para destruir. E muitas das vezes nós ouvimos pastores, líderes, enfim, dizerem assim, que o inimigo seria uma referência a Satanás,
que Satanás veio roubar, veio matar e veio destruir. A grande questão, se você voltar, e eu quero pedir para você fazer isso, para você pegar a parte prática da coisa, se você for pegar o Evangelho de Jesus que o apóstolo João escreve, em João capítulo 10, o versículo de número 10 diz assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Você provavelmente, igual eu, tem uma parte da sua vida, e pode ser que você acredite até hoje, que esse ladrão seria uma referência a Satanás, a demônios, a potestades satânicas. Queridos, só que só tem um problema. Em João capítulo de número 10, não tem uma menção de Satanás, nem demônios, e nem nada que fala de espíritos malignos. Se você observar, João capítulo 10, do verso 1 até o versículo de número 9, Jesus ele se classifica como o bom e supremo pastor. E ele vai simplesmente divergir quais são as marcas daquele que não são bons pastores, e são pastores que portam, consequentemente, o desejo de destruir a vida das ovelhas. Portanto, se nós que passamos a vida toda acreditando que Satanás veio roubar, veio matar e veio destruir, não se esqueça que a Bíblia não diz isso. Isso implica em dizer que Jesus, quando abriu a sua boca para dizer que o ladrão veio roubar, matar e destruir, a quem que Jesus estava se referindo? A Satanás? Não! Ele está se referindo ao falso pastor. É o falso pastor que veio roubar, que veio matar e quem veio destruir. Muitas das vezes nas aulas de hermenêutica eu trato sobre vários textos que são tirados de contextos. Isso prova de que a interpretação está errada. Isso já era evidente nos dias de Jesus. Por exemplo, nos dias de Jesus, Jesus ele veio dizer assim. Você vai perceber que no Sermão da Montanha está assim: ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Por exemplo, judeus não criam porcos. Mas nos costumes da época que Jesus veio, simplesmente os fariseus estavam autorizando criar porcos. E eles usavam o seguinte argumento: não, a lei proíbe que não pode criar porcos na terra. O que eles estavam fazendo? Criando tablados de madeira e colocando os porcos em cima. É exatamente por isso que Jesus diz assim: olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O que Jesus veio fazer? Ele veio interpretar os textos da lei de uma forma correta. E é exatamente a sua missão. É por isso que eu penso que o maior desafio que Jesus enfrentou, primeiro, foi o desafio espiritual. A humanidade estava longe de Deus e o seu sangue nos reconciliou para com Deus. Todavia, mas o segundo foi o desafio hermenêutico. Jesus precisou reinterpretar a intenção da lei dada por Deus. Você quer ver vários casos? Já foi em eventos aonde pregadores, pastores, líderes pedem ofertas e eles dizem assim: olha, aquele texto que diz: dar-vos-ei a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O texto não fala de dinheiro nem de oferta. O texto vai falar sobre perdão. Eu estou forçando o texto a fazer e falar uma coisa que ele não poderia nem fazer nem cumprir, porque o texto não fala disso. Quando muitas das vezes você já participou de cultos e nesses cultos as pessoas dizem assim: olha, porque tem poucas pessoas, eles declaram assim: não, fica tranquilo, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. O texto não fala de culto. O texto vai falar sobre a disciplina da igreja, sobre o processo da disciplina da igreja. Starry, por que isso está acontecendo? Porque a gente força textos falarem coisas que os textos não falam. E qual que é o problema disso? Eu vou voltar a dizer. Porque tem pessoas que olham para o texto e consequentemente observam a sua opinião e fazem o texto falar coisas que o texto nunca diz. A pergunta que fica é: e como é que eu interpreto a Bíblia? Quais os métodos de interpretação correta? Primeira, você quer um exemplo das ferramentas que eu precisei utilizar?
Eu não sei se só você, mas eu me deparei uma certa feita com uma passagem que está em Marcos capítulo 3, no versículo de número 31. Em Marcos capítulo 3, verso 31, ao versículo de número 35, nós vamos ter a família de Jesus. E ali acontece algo que eu achava muito estranho. Qual, Starley? Simples. A Bíblia diz que Jesus está num local pregando o evangelho, falando das boas novas. E alguém chega para Jesus e diz assim: Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão te esperando, estão do lado de fora. Jesus não se levanta, Jesus não vai até a sua mãe e seus irmãos, na sua família. Ele simplesmente diz, no verso 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Eu ficava olhando para esse texto e pensava, uai, Jesus desprezou sua família. Porque eu não sei você, mas se minha mãe chegar ali, e se ela me chamar, e se eu não for, fica bem claro. Mas a pergunta é, por que Jesus fez isso? Ele disse que simplesmente parece que a sua mãe e seus irmãos estavam fazendo algo que estava fora da vontade de Deus. E aqui que eu quero que você entenda a primeira coisa. E eu quero que você anote. Primeiro, você sempre deve fazer essas perguntas para o texto. Quem escreveu? Quem falou na passagem? Queridos, quem escreveu a carta para a igreja de Corinto foi Paulo. Ele escreve. Ainda que for o método do amanuense, não preocupa muito com essas coisas não, porque ainda não vai dar para a gente falar. Mas quem escreve, quem orienta, quem instrui, foi um homem chamado Paulo. O que a passagem diz? Nesse caso aqui, nós acreditamos que foi Marcos. O que essa passagem diz? Ela diz que quando Jesus simplesmente ouve o recado, ele diz para a pessoa avisar para a família dele que mãe, seus irmãos e irmãs é quem fazer a vontade de Deus. Portanto, escreva as ferramentas. Primeiro, quem escreve, quem fala, quem se comunica na passagem. Segundo, o que a passagem está dizendo? E quando eu falo a passagem dizer, não é dizer para nós. É a primeira coisa, o que a passagem está querendo dizer para aquele povo, para a igreja de Corinto, para a nação de Israel. Depois, qual é o contexto imediato, ou seja, qual é o contexto mais amplo exposto no capítulo? E quando eu entendi essa ferramenta, eu entendi por que Jesus falou isso. Quer ver? E Marcos 3, no verso 21, diz assim: E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Sabe o que isso implica em dizer? Que chegaram para Jesus, e chegaram para a família de Jesus, para a mãe dele, e chegaram dizendo assim: Maria, seu filho está lá no meio da praça, dizendo que é o pão da vida, dizendo que é a água da vida, e que quem tomar da água que ele der, nunca mais terá sede. Ele roga para si o título de eterno. Sabe o que a mãe faz? Ela se levanta com seus irmãos, vão atrás de Jesus, e quando eles tomam ciência de onde Jesus estava, sabe o que acontece, queridos? Jesus ouve, e pela sua onisciência ele percebe que sua mãe estava vindo no propósito de tentar pará-lo. Sabe o que Jesus faz? Ele nem se levanta, ele não para, ele só envia um recado pela boca de alguém. Fala para ela que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Significava que Maria, juntamente com seus filhos, naquele exato momento estava fora do plano de Deus. Como é que você descobre essas coisas, Starley? É ler o texto. É procurar entender o que o texto diz. Quais são os versículos relacionados ao assunto dessa passagem? Bom, Marcos 3,31 são o tema que eu escolhi para interpretar, mas isso vai estar no verso 21. No verso 21 diz assim: E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si.
A intenção de Maria com os irmãos era arrancar Jesus de lá, porque eles pensavam, Jesus ficou louco. Mas do verso 31 ao 35, vai dizer que Jesus declara, dizendo que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que não acreditam que eu estou louco. São aqueles que acreditam que eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Sério, como é que se faz isso? Tem um fundo histórico, tem fundo cultural. Primeiro Jesus direcionou a palavra para aqueles judeus. Então não se esqueça, eu vou voltar a repetir as ferramentas. Esse curso, ele é um panorama. Nós vamos fazer cursos bem mais aprofundados, com trabalhos onde eu vou poder te acompanhar. Mas finalizando as ferramentas, e aqui eu não quero que você deixe de anotar quem escreveu e quem falou na passagem. O que essa passagem está dizendo para o povo daquela época? Existe alguma palavra ou uma frase nesse texto que precisa ser examinado? Por exemplo, você sabe o que é broquel, do Salmo 91? Você sabe o que significa muito a expressão atalaia? Se você não sabe, não tem conversa. Você vai ter que ter um dicionário para interpretar essas palavras. Qual é o contexto imediato? Qual é o contexto mais amplo exposto nesse capítulo? Quais são os versículos relacionados à passagem? Qual é o fundo histórico? Qual é o fundo cultural? Qual conclusão que eu posso tirar? As minhas conclusões estão concordando com o que o texto diz? E por fim, a última pergunta. O que eu posso aplicar para a minha vida? Mas não se esqueça, eu preciso interpretar, e essa é a minha missão. Invista em dicionários, comentários bíblicos. Eu quero te convidar para vir para a parte prática. Depois que você leu, interpretou a passagem, é importante você pregar. E quando eu falo de pregação, você saber explicar um texto. Não só para grandes eventos ou poderosas catedrais. Você saber pregar sobre o texto, ainda que fosse para um colega, um amigo ou um familiar seu. E eu convido você a se preparar, porque o professor Santiago Santos ele vai explicar de uma forma eficaz. Ele é alguém versado no tema de pregação. O TCC dele é sobre essa área, na graduação em teologia. E você vai ter um módulo fantástico com o professor Santiago Santos. E eu quero acreditar que Deus vai abrir a sua mente. Porque, como já dizia Albert Einstein, a mente que se abre às novas ideias jamais vai voltar ao seu tamanho original. Deus abençoe a sua vida. Me siga no Instagram, Starley_Lima. Clique e se inscreve no meu canal no YouTube. Deus abençoe. Deixa seu like. Até mais.